Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com as irmãs, com todos que estão nos ouvindo, né? Muito obrigado por cada uma de vocês, né? Que ama esse trabalho assim como eu. Hoje eu estarei com vocês de novo. E agora nós tivemos o nosso prelúdio e agora nós estamos caminhando para o nosso hino congregacional e logo após a oração e a leitura bíblica. E daqui a pouco a gente volta. Queres desanimar-te? Já não tens teu fervor de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor. De tudo que careces, te supre seu favor. De tudo que careces, te supre seu favor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir, turvo teu horizonte, muito feio teu porvir. Procura já chegar-te bem junto ao Salvador, pois tudo te garante teu guia e protetor. Pois tudo te garante teu guia e protetor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com ternura exclama quem te deu salvação. Confie em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver. E nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. A nossa leitura de hoje se encontra em 1 João 5, versículos 4, 5, 11, 12, 14 e 15. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é a nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa.
E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Vamos orar, irmãs. Senhor, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Nos ajude a cada dia e nos dê um bom trabalho, pois é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãs, continuando o nosso trabalho, e primeiramente vou falar para as irmãs que nós vamos trabalhar nesse mês de setembro o tema depressão e suas consequências. Como as irmãs sabem, hoje são mais de 350 milhões de pessoas que têm essa doença. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos de nós não acreditam em depressão. Mas esse trabalho que eu estou realizando hoje, não sozinha, mas com muitas irmãs, para passar um pouco para vocês de tudo que envolve a depressão e as consequências dela. Então, primeiramente, agora nós vamos ouvir uma palavra com a irmã Cimeia, a minha irmã, e vai passar para vocês algumas coisas sobre a depressão. Ok, irmãs? A depressão, ela é uma doença que atinge milhares de pessoas todos os anos. E assim como qualquer outra doença, se não tratada adequadamente, ela tem aí as suas consequências e pode levar a pessoa ao suicídio. Há muitos anos atrás, eu passei por uma situação assim. Não tive exatamente a depressão, mas eu tinha momentos depressivos, onde a tristeza tomava conta de mim e eu chorava muito. Eu me lembro de uma vez ter voltado do trabalho e sentado no chão da minha sala, no escuro. Ali eu fiquei por horas e horas e horas com o pensamento longe, acometida de uma tristeza muito grande, chorava bastante e não tinha, na verdade, nenhum motivo para isso. Outro momento que eu me lembro é de ter ido ao mercado e quando cheguei na fila do caixa, começou a me dar uma angústia muito grande, um desconforto, uma vontade de sumir, uma vontade de fugir daquele lugar. E acabou que eu deixei o carrinho lá na boca do caixa e saí correndo, feito uma louca. E graças a Deus eu tive a ajuda de uma profissional que me acolheu, me ajudou muito. Fiz terapia com ela por 2 anos e também não precisei tomar nenhuma medicação, porque dependendo do grau da sua depressão, você precisa ser medicada. Então, se você estiver passando por algum momento assim, ou conhece alguém nessa situação, ore muito a Deus, peça ajuda, porque o desânimo ele pode abalar a nossa fé e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende e cuida, se compadece e ama. Então, com certeza há esperança para quem luta contra a depressão. Vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus que encontra-se em Salmos 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, Deus ele quer libertar você da depressão. É natural passar por tempos de tristeza, mas Deus com certeza ele pode restaurar a sua alegria, porque a depressão não é o fim.
Amadas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntas novamente, né? Muito contente por estar aqui, para poder estar falando aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, para que nós possamos ser edificados, né? E tudo que falamos é para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos com aquele tema que é bem difícil, que atinge muitas pessoas neste mundo, que é a depressão. Muito mais mulheres do que homens, né? Mas o Senhor deixou para a gente tudo o que a gente tem que fazer, como a gente deve se portar, para que a gente não seja pego nessa cilada, porque isso é uma cilada do diabo, né? E ele está em derredor, bramando, né? Ele está querendo alguém para quem ele possa tragar, e ele vem para quê? Para matar, para roubar e para destruir na nossa vida, né? E o Senhor deixou o caminho. E a gente vai começar agora com um dos versículos que Jesus disse, porque ele sabia, ele viveu como homem aqui, ele sabia como o ser humano passa por tribulações, né? E está no Evangelho de João, e ele diz, né? Para termos paz nele, né? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não desanime. Eu venci o mundo. Aonde que Cristo venceu o mundo? Na cruz, porque ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele pode nos dar a vida eterna, porque ele morreu por nós. Aleluia, né? Então é com este versículo maravilhoso que vamos entrar nesse assunto, né? Porque quando estivermos desanimados, sem esperança, com tristeza profunda, temos que olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, né? E em Romanos, Paulo também deixou lá dito para nós que quem nos separará do amor de Deus, né? Nem a profundidade, nem o mar, nem o terror, nem a tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, quanto mais a depressão, né? E nós vamos também para uma outra afirmação de Paulo, que ele disse o seguinte: em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, e Paulo dizia isso daqui, por quê? Porque a gente às vezes fica desanimado na depressão, porque a gente acha que a gente está no fundo do poço, que não tem saída. Nós somos vencedores, nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo nos faz mais do que vencedores. Jesus nos salvou para sermos livres do medo, da angústia, da tristeza, pois ele levou sobre si as nossas enfermidades. E a depressão é uma enfermidade. E ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, nós temos que crer que Cristo já nos curou e acreditar e procurar sair, né, dessa depressão. E quando a depressão estiver na porta de você, que você não tem a depressão, mas você está sentindo que aquilo está começando, está lá na tua porta batendo, peça a Deus força, fé, pois ele mesmo disse em Isaías 40, ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças aos que não têm vigor, e todos que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! O Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é uma promessa, e o Senhor não é homem para mentir. E Ele cumprirá a sua promessa na minha vida, na sua vida, né? Não devemos ter a depressão, não devemos temer a depressão, e não devemos ficar presos por ela, porque verdadeiramente somos livres, né? Nós temos aí o exemplo na Bíblia de Noemi. Noemi ficou muito triste quando perdeu seu marido e seus 2 filhos. E ela tentou se isolar. Quando as pessoas estão com depressão, as pessoas tentam se isolar achando que elas vão resolver sozinhas. Em primeiro lugar, nós temos que levar toda a nossa petição aos pés do Senhor, clamar. Mas a gente também tem que saber que o Senhor coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar. E neste caso, Deus usou Ruth, que era a sua nora. E ela pediu para ela ir embora, mas ela não foi. Ela ficou porque ela amava Noemi. E através de Ruth, o Senhor restaurou a vida de Noemi. E a alegria voltou para a vida dela. Porque o Senhor tem propósitos nas nossas vidas. Ele sabe daquilo que você precisa. Às vezes, o choro pode durar uma noite inteira. Mas na manhã, a hora que amanhece o dia, a alegria vem.
Existe um cântico, né? Que a gente canta muito antigo, mas que é muito lindo e realmente pode a tristeza durar até o amanhecer, mas a alegria vem após o amanhecer, né? Vamos acreditar nisso. Deus tem propósito para tudo na nossa vida, né? Em Filipenses, Paulo nos encoraja, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo havia aprendido a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo passou por muitas diversidades, mas ele sabia viver com pouco, mas sabia viver com muito. Por quê? Porque onde que estava o maior prazer de Paulo? Estar na presença do Senhor, né? Então, irmãos, a depressão é uma cilada, a cilada do inimigo, porque ele está andando aí para poder, né, tragar quem der uma brecha, né? Porque ele só vem para matar, roubar e destruir. Grava isso na sua cabeça, irmãos. Ele não tem outro propósito a não ser destruir vidas, né? Não deixe que esse inimigo tenha poder sobre sua vida, né? Vamos ser mulheres de fé, oração, que possamos buscar ao Senhor em toda a nossa fraqueza, pois é na fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o poder dele em nossas vidas. Porque Paulo diz lá, nas suas cartas, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque eu procuro o Senhor, a presença do Senhor, corro para Ele. Porque Ele é o Deus do universo. Quem poderá me separar do amor dele? Ninguém, né? Então, a gente não pode achar que a gente está num lugar sem saída, porque o povo de Israel, quando chegou no Mar Vermelho, após sair do Egito, eles olhavam para frente e viam o mar, eles olhavam para trás e viam o exército do faraó, e eles achavam, nós vamos morrer aqui. Mas o Senhor socorreu eles, e o que o Senhor maravilhoso, esse Deus, é o mesmo Deus que hoje nos ajuda, que é o nosso Pai, é o mesmo Deus que ajudou Israel. O que ele fez? Abriu o Mar Vermelho. E Israel passou a seco e atravessou, porque a promessa do Senhor é que eles iam para Canaã. Então esse mesmo Deus abre o Mar Vermelho, abre para você caminhos, abre para você a tudo aquilo que você pede. Ele vai abrir os caminhos neste mundo, né? Creia nisto. E ele disse em Isaías, né? Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei e te sustentarei com a minha destra fiel. Quem está à destra de Deus, irmãos? Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E está sentado à destra de Deus Pai. Então é essa confiança que nós temos em Cristo Jesus. Deus faz tudo aquilo que nós pedimos por causa de Jesus. Quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E esse viver que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então que possamos ser essas mulheres, né, que tenham confiança, esperança, que todos os dias a nossa esperança se renova no Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Então as nossas esperanças se renovam junto com isso, né? Porque somos filhos desse Deus Altíssimo, que é poderoso. Ele é poderoso, irmãos, para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Diz a palavra do Senhor, né? Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então, eu sei que a depressão é uma doença. Eu sei que muitas pessoas estão passando por isso hoje, muitas pessoas até que estão me ouvindo. E o crente não vai ter tristeza? Sim, ele vai ter tristeza, mas não uma tristeza duradoura, porque o Senhor falou que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe tempo para ficar triste, mas existe tempo para se alegrar. Então não pode haver uma tristeza duradoura na vida dos seus filhos. Ele não aceita isso. Por quê? Porque a tristeza pode sim vir, porque a gente perde pessoas que a gente ama. A gente às vezes tem problemas nas nossas vidas, porque nós temos problemas com filhos, temos problemas com marido, vida financeira e vários problemas. Mas o Senhor sabe daquilo tudo que nós estamos precisando. Então a gente tem que confiar e descansar nele.
Nesse descanso é que a depressão some. Por quê? Porque a gente sabe que a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Se a gente acredita nisso, é isso que vai dar descanso para o nosso coração, né, irmãs? Então eu quero deixar com vocês aqui um beijo, né? E que esse Deus consolador aí, que é o Deus das consolações, consola nossas vidas, nossos corações, né? Esteja com cada família, com cada pessoa aí. Porque, irmãs, vamos lembrar o seguinte: por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro, né? Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados e Ele nos amou, né? Morreu na cruz por nossos pecados, né? E Ele não desiste de nós. O seu filho desiste de você, o seu marido desiste de você, o mundo desiste de você, mas Deus não desiste de você. Creia, Ele está no controle. Entrega a direção da tua vida para o Senhor. E Ele sabe o que Ele vai fazer. Descansa no Senhor, espera nele e Ele tudo fará. Um beijo, eu espero que isso venha de encontro, né, no seu coração, e a gente fala aquilo que o Senhor coloca, né, na nossa boca, porque todas as coisas é para Ele, para a honra e glória dEle, né? Então, amém e uma boa noite para todas. Depois da palavra, irmãs, agora nós vamos ter um tempo de louvor, junto com minhas irmãs. Elas trabalham assim, muito juntinho comigo. Então, nós vamos ter um tempo de louvor agora. E logo após, nós vamos ter uma palavra com uma psicóloga, que também é minha irmã, a Nina. Ela vai trazer, como psicóloga, algumas consequências da depressão. Então, fiquem com elas agora. Irmãs, amigas, e você que está aí do outro lado assistindo ou ouvindo a gente aqui. Esse mês nós estamos com o tema depressão e suas consequências, um tema muito relevante porque é uma doença que está aí no mundo e muitas pessoas têm essa enfermidade. Então, agora o hino que nós vamos cantar, que chama Tudo é Paz, que fala de tudo aquilo que a gente está passando, mas que temos um Deus que nos dá a alegria, que nos dá a felicidade e que nos dá a paz. Ele sabe o que a gente sofre e o que a gente sente, mas Deus vem com o seu Espírito Santo e nos dá a paz. Senhor meu Deus, tenho lutado muito para sobreviver, pois nesta vida tem barreiras para valer. Estou aqui escalando a montanha do viver, e angustiado eu terei que vencer. E angustiado o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, pois eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. E agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nesta vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, pode minha vida transformar. Quero
e a tua paz perfeita vinda de tuas mãos, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz, tudo é paz, tudo é paz. Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estão se cuidando aí. Estamos aqui novamente a convite da nossa irmã Solange, através da União Feminina, né, da Igreja Batista de Vila Rosa, para estarmos falando alguma coisa sobre depressão e suas consequências. E é o tema, né, que as irmãs estão trabalhando este mês de setembro. E também o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio, né? E a depressão é um dos fatores da doença que leva a pessoa ao suicídio. Isso não quer dizer que ela vai fazer isso, é um dos fatores, tá bom? Então, a depressão é uma doença grave, tá? Que hoje no Brasil ela está em torno de 15,5%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E essa doença, ela aparece mais nas mulheres do que nos homens. Nas mulheres em torno de 20% e nos homens entre 12%. Então as mulheres têm mais propensão de ter depressão, tá? E ela pode começar em qualquer idade, tanto em pessoas adultas, crianças, adolescentes, idosos. Então ela não avisa quando que ela vai chegar, tá? Ela pode aparecer a qualquer momento. E também por causa de traumas que acontecem na vida das pessoas. Então, a depressão, existe várias coisas que pode levar a pessoa a ter uma depressão. Eu vou falar para vocês assim alguns fatores, sintomas, né, que surgir na pessoa, que ela pode ter indícios de que está tendo ou está chegando a uma depressão. Isso não significa que ela vai ter, ela precisa consultar um médico psiquiatra, para ela poder estar tendo certeza daquilo que ela tem, tá? Então, assim, às vezes também a gente pode falar aqui que o tratamento e o diagnóstico demora porque as pessoas hoje têm preconceito sobre essa doença mental. Ela não quer que os outros saibam, ela não consegue conversar ou não quer falar com alguém sobre o que está acontecendo com ela. Então, às vezes, quando as pessoas vão ao médico, a doença, até o médico, né, ver todo o histórico da pessoa, o histórico de vida, conversar. A pessoa já está há muito tempo, ela demorou para ir ao médico, então demora-se também o tratamento, os remédios que o médico vai passar. Então, a depressão, ela tem esse tipo de consequência se você não procura ajuda, seja no médico ou seja no psicólogo. E nesse negócio do psicólogo e do psiquiatra, às vezes só dependendo até onde a pessoa está com essa depressão, às vezes só a psicoterapia ajuda a pessoa. E dependendo do grau,
ela precisa de medicamento, então precisa junto com o psiquiatra e o psicólogo para tratar da depressão. Então, você pode, né, quando surge essa depressão, de repente pode ser por traumas que a pessoa passou, aconteceu alguma coisa muito forte na vida dela, tipo morte de uma pessoa que era muito amada, então a pessoa começa a apresentar alguns sintomas de que ela está tendo depressão, tá? Eu vou falar aqui alguns sintomas e para se chegar o médico ou o psicólogo para falar que a pessoa está com depressão, ela tem que apresentar pelo menos 5 de todos os sintomas que existem com relação à depressão. Ela tem que apresentar pelo menos 5. E esses 5 sintomas, eles têm que estar persistentes por pelo menos 2 semanas. Então, assim, de 14 dias, esses sintomas têm que estar persistentes para a pessoa falar, não, eu tô com depressão. Ou a pessoa que eu digo, você, falar, puxa, eu acho que eu estou com depressão. Mas para você ter certeza e você saber, você precisa procurar ajuda médica, tá? O médico que vai te poder orientar mais que tipo de depressão que você tem, qual é a depressão, que grau que estão esses sintomas. Então é assim, bem relativo da pessoa falar, você tá com depressão. Não, procure ajuda profissional, que ela vai poder te orientar melhor. Então, assim, alguns dos sintomas que eu vou citar aqui, que podem ocorrer de a pessoa estar tendo um começo de depressão ou não, tá? Então, assim, ó, a ansiedade, alterações do apetite, do peso e do sono, dor crônica, agitação ou lentidão motora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões. E nos casos mais graves da depressão, a pessoa tem o quê? Ela tem pensamentos de morte e ideação suicida. Tá? Esses são os casos mais graves, quando a pessoa chega a pensar em morte e na ideação suicida, que ela tem ideia de se suicidar. Tá? Por isso que a gente fala que a depressão é muito forte para as pessoas se suicidarem, tá bom? O diagnóstico, como eu já disse, precisa ser dado por um médico. Então, assim, a depressão ela pode ser categorizada como leve, moderada e grave. Então, ela tem 3 graus, dependendo da intensidade dos sintomas. E de acordo também com a OMS, Organização Mundial de Saúde, em 10 anos essa doença aumentou em 18%. Então, ela está aumentando cada vez mais. Então, precisamos nos preocupar e nos cuidar. Quais são as causas da depressão? A genética, tá? Genética na família, se você tem muita gente na sua família que tem, então talvez você pode também ter. A bioquímica cerebral é uma depressão, assim, que são deficiências de substâncias cerebrais chamadas de neurotransmissores, que são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Quando esses neurotransmissores não estão trabalhando legal, há um desequilíbrio neles, né, na produção dessas substâncias, a doença pode se instalar. E terceiro, eventos vitais, assim, que são aquelas coisas muito estressantes que acontecem na sua vida, pode desencadear episódios depressivos naquelas pessoas que já têm uma predisposição genética, que foi a primeira das causas que a gente falou, tá bom? Quais são os fatores de risco que pode contribuir para o desenvolvimento da depressão? Histórico familiar, transtornos psiquiátricos, estresse crônico, ansiedade crônica,
dependência de álcool ou substâncias ilícitas, né, que são as drogas ilícitas, traumas psicológicos, conflitos conjugais, mudança brusca de condições financeira, de desemprego, de várias outras coisas que você, na sua vida, você tinha aquele gás e de repente abaixa tudo, né? A busca pelo emprego, você fica preocupado, então tem esse daí, a mudança brusca, você muda para um lugar que você não quer. Doenças cardiovasculares e neurológicas e entre outras doenças. Então isso daqui pode ser fator de risco que pode desencadear a depressão. E também, só assim para vocês saberem, existem 8 tipos de depressão que são mais comuns, né? Que são assim mais, as pessoas têm mais. Então eu vou falar para você sobre essas depressões. Nós não vamos estar aqui explicando essa depressão, depois você pode procurar que você vai achar que tipo de depressão, e quem pode falar para você o tipo de depressão que você tem ou que você conhece alguém que está doente é o médico, tá bom? Então assim, temos o transtorno depressivo maior, a depressão bipolar, que é diferente do transtorno bipolar, mas ela entra aqui na depressão por vários fatores. Distimia, que é o transtorno depressivo persistente. Depressão pós-parto, ela também raro, mas pode acontecer antes do pós, tá? Durante a gestação. Transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno afetivo sazonal, depressão psicótica e transtorno depressivo induzido. Então, essas são os tipos de depressões mais comuns que a gente consegue hoje. E só para terminar assim para vocês, o tratamento contra a depressão com antidepressivos, psicoterapia e mudanças de estilo de vida é eficaz. Principalmente se for iniciado precocemente, que foi aquilo que eu falei. Tá sentindo, você precisa de ajuda? Procure, converse com alguém, vá atrás. E para você não chegar lá quando a sua depressão tá deixando você lá no fundo do poço. Então ela tem consequências muito graves, que deixa a pessoa sem ação nenhuma, sem vontade de fazer nada e pode chegar até em pensamentos de morte e ideação suicida, tá bom? Então assim, vamos nos cuidar, vamos estar de olho, buscando atender aquelas pessoas que estão ao nosso redor para que não chegue a ter uma depressão. E mesmo que tiver, procure o mais rápido possível um médico para você estar se cuidando, e ela é curável sim, você vai ter uma vida normal. Deus abençoe, Deus que nos ajude, né, para que possamos estar sempre firmes e confiantes de que Deus está cuidando da gente e de que nós estamos firmes nas promessas do Senhor. Beijo para vocês, meninas, fiquem com Deus e até a próxima. Continuando, irmãs, eu trouxe uma coisinha diferente dessa vez. Essas irmãs sabem que eu gosto de coisas bem diferentes, né? Aí eu conversei com as minhas irmãs e nós fizemos uma roda de conversa, trazendo para as irmãs tudo o que acontece numa depressão, como que ela começa, o que a gente pode fazer pelas pessoas. Então nós tentamos trazer um pouquinho, porque às vezes é muito extenso e o tempo é pouco. Mas o que a gente pôde falar, a gente vai trazer para vocês agora, tá bom, irmãs? Aproveitem bastante e qualquer pergunta que as irmãs tiverem também, depois as irmãs podem passar para o grupo, né? Que a gente vai estar respondendo sem problema nenhum. Então, fiquem com a roda de conversa. Olá, irmãs, boa tarde. Mais uma tarde com vocês, neste domingo maravilhoso. E agora nós vamos começar um novo processo, né, na Sociedade Senhoras. E eu quis fazer essa roda de conversa. Por quê? Porque o nosso tema, depressão e suas consequências, não é um tema muito simples.
E é uma coisa muito complexa, muito grande. Então eu quis chamar as minhas irmãs, né, pra gente ter uma conversa, porque cada uma passou uma coisa. Então eu passei uma depressão profunda, né? A Nina já passou com a família, não foi ela, foi com a família. A Silvia teve uma pequena, acho que foi crônica na realidade, né? Foi uma ansiedade. E a Simone teve uma ansiedadezinha pequena. Então vamos lá. Para mim, como é para mim, primeiro eu vou perguntar para a Nina como ela se sentiu estando fora, mas praticamente dentro também, né? Da depressão, porque não foi com ela, mas foi com as pessoas da família. E como ela se sentiu fora e dentro. Vamos lá, Nina. Oi, irmãs, tudo bem? A gente sabe que depressão é uma enfermidade, uma doença, um transtorno que está afetando muita gente. Então, assim, antes de eu falar de como eu me senti, só para vocês terem uma ideia, isso afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo. Então, não é uma coisa qualquer e não é para você também não dar significância para isso. Quando eu passei na minha família, com o meu esposo e o meu filho, eu senti uma sensação de impotência. Impotência porque foi uma depressão muito grave, principalmente a do meu filho. E eu não conseguia fazer as coisas, eu não conseguia ajudar, eu não sabia como fazer. Então eu me senti impotente, uma pessoa incapaz de poder estar ajudando tanto o meu esposo como o meu filho. E o meu filho foi muito mais grave do que o do meu esposo, porque as irmãs sabem que a depressão ela é dividida em 3 etapas, né? Leve, moderada e grave. A do meu filho já estava na grave e o que o meu marido teve foi uma depressão leve. E eu queria ajudar e não conseguia, e eu falava as coisas e ele não aceitava. A única coisa, assim, única não, que eu achei super importante para mim e para o meu filho, porque hoje ele fala sobre isso, ele diz assim, que foi o amor que eu demonstrei por ele, o amor com que eu fazia as coisas, que foi com que ajudou o meu filho a sair da depressão. E acima de tudo, irmãs, foi a oração, a busca pelo Senhor. Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir, e a gente orava, eu orei muito, meu filho aceitava as minhas orações, e quando ele tinha problema, dificuldade, ele me chamava, eu estava lá à noite, na cama com ele, falando, filho, vai dar tudo certo, Deus é com você, peça para Deus te ajudar, peça para Deus te tirar isso da sua vida, do seu coração, e a gente orou muito. E graças a Deus, Deus ouviu as nossas orações e o meu filho hoje, ele está curado da depressão. Primeiro Deus, eu falo assim, primeiro Deus, depois os médicos, meu filho fez psicoterapia, isso ajudou muito ele, e juntamente com o psiquiatra, então foi trabalhando conjuntamente e isso ajudou e Deus abençoou. E do meu esposo foi uma depressão bem leve, que os remédios ajudou e voltou tudo normal, graças a Deus, mas foi uma sensação muito ruim para mim. A única coisa que a gente sabe fazer é mesmo clamar ao Senhor. Isso mesmo. Agora nós vamos saber da Silvia, né, que foi uma ansiedade, como foi, né, na vida dela, e o que ela fez para sair dessa ansiedade. Olá, irmãs, boa tarde, que Deus esteja abençoando a cada uma. Então, no meu caso, já foi uma ansiedade, que eu tive vários fatores, né, que desencadearam essa ansiedade que eu tive, mas foi uma ansiedade bem assim, crônica mesmo, porque eu tinha muita insônia, eu não tinha, né, não dormia bem, eu tinha muito medo de ficar sozinha em casa, para sair eu não saía mais, para ficar no meio de pessoas eu também não ficava, tanto que
teve um episódio na igreja uma vez que ia ter assembleia. Aí como eu era tesoureira da EBD, eu tinha que ir. E aquela vontade que eu tive de ir, mas eu cheguei lá e não consegui, irmãs. Eu começava a tremer, a tremer, a tremer. E do nada, assim, você não tem vontade de conversar, você não tem vontade de falar com ninguém, de comer, de nada. Então, e nesse período também, eu buscava muito a Deus, foi o que a minha irmã falou. O que pra mim, assim, foi o máximo, né? O ponto máximo, verdade, isso, que é Deus. E nesse período também eu comecei a buscar muito a Deus. Eu lia mais a Bíblia, eu orava muito nessa época e aprender, né? Eu comecei a aprender muito mais, né? Nessa época que eu fiquei doente e eu também tive que tomar remédio. Eu busquei os médicos, fui atrás de um médico, passei em psiquiatra, passei em psicólogo e eu tomei remédio e pra mim esses remédios foram muito bons. Pra mim, às vezes as pessoas têm, assim, como é que se diz? Preconceito de passar em psiquiatra, de usar remédio. Mas eu não tenho, não. Pra mim, isso aí é que Deus deixou, né, as pessoas, Ele estudou pra isso, então, eu acho que tem que se procurar assim. Porque naquele ponto que você tá, você precisa desses remédios. Então, eu comecei a tomar remédio e aí foi ficando bem melhor, eu melhorei muito e hoje em dia eu ainda tomo remédio, mas é bem pouco, eu já estou assim saindo, porque o médico já está, né, não pode tirar de uma vez, então a gente vai tirando aos poucos, mas eu melhorei muito. Então a ansiedade é quase uma depressão, é o que começa, né, com a ansiedade e depois vem a depressão. Se você não cuidar, aí é pior, a depressão realmente vai te dominar. E você tem que realmente ir atrás de Deus e de todos os recursos que Deus nos dá, né? Isso mesmo. E a irmã Simone tem a sua opinião também, né? Ela também teve uma ansiedade, então ela vai dar a opinião dela agora. Olá, irmãs! Então, na verdade, assim, essa minha ansiedade deu agora na quarentena, né? Como eu acredito que deve ter dado em muita gente, muitas mulheres e muitas pessoas. Então, assim, eu deixei, na verdade, que o medo me dominasse, né? Porque é muito bonito você falar de fé, é muito bonito você pregar, você falar que Deus está com você, mas na hora que você sente a morte, que você sente que aquilo ali você pode morrer, pode prejudicar, e o medo te domina. E aí, quando o medo te domina, aí vem a ansiedade. Então, na verdade, no começo, eu não estava nem querendo... né, vários médicos até falaram, ansiedade. Não é físico, a minha pressão está subindo mesmo, tá tudo ruim aqui, meus exames estão ruins. Eu acho que é ansiedade. Não tá não. E na verdade a gente não quer acreditar. O que acontece com muita gente, tanto com depressão quanto ansiedade, né? É aquele momento de você tá recuando mesmo e não tá querendo acreditar que você está, né? Você fala, nossa, eu sou uma pessoa tão, né? Nossa, sou ativa, sou não sei o quê, falo com todo mundo, e tarará. Eu, com ansiedade? Pois é. A quarentena me pegou, irmãs, me pegou. E aí, quando eu vi, a minha pressão já estava quase 20, fui pro hospital e nesse tempo, ficou com 50 dias de quarentena que eu fui pro hospital. E nesse tempo de tanto medo, quando foi no terceiro, eu fui 3 dias seguidos pro pronto-socorro. E aí, quando foi no terceiro dia de pronto-socorro, o Senhor falou comigo. Aí o Senhor falou comigo, o que adiantou tanto medo? Olha onde você está. Eu estava sentada com uma pessoa com coronavírus de um lado e a outra com coronavírus do outro, e as pessoas passando e as pessoas todas doentes. Então, ali o Senhor falou comigo que não adianta, porque o Senhor, Ele não vai mudar o dia da sua morte.
A palavra de Deus diz que não vai mudar nem um dia a menos, nem um dia a mais, né? Na verdade, eu estou em tratamento ainda, né? Eu estou tomando remédio, porque daí a médica falou, não, vamos, né, tratar essa ansiedade que aí a gente vai ver o que a gente vai fazer após esse tratamento. Vamos começar a tomar o remédio. E assim, tem uns salmos que Davi, né, escreveu, que é o Salmo 6:6, e ele fala, né, o meu corpo está perdendo a força de tanto gemer. À noite inundo a minha cama de tanto chorar. Molho o meu leito de lágrimas. Então, assim, ele está expressando toda a dor dele, que ele expressou aqui em Salmos, e é a nossa dor também, né? E eu quero também falar da vida de Elias, né? Elias andava tanto com Deus, e estava tão ali com Deus, e até Elias ficou ali depressivo, ficou com medo, Elias ficou com muito medo de morrer. E aí o Senhor foi lá, Elias, o que você está fazendo? Ele foi para uma caverna. Elias, o que você está fazendo aí? Né? E aí eu me apeguei a esses personagens, né? Esses homens de Deus, na verdade, que passaram por isso. E o Senhor falou com eles e falou, Elias, você tem que fazer isso, isso, isso. Elias respirou, né, se aquietou e foi fazer o que Deus mandou fazer. Então, assim, é uma doença terrível. Eu sei que a ansiedade, se não tratada, ela vai para uma depressão e é uma sensação terrível mesmo, irmãs. Então, essa está sendo a minha experiência porque eu ainda estou em processo. A Silvia, né, como ela falou, ela está ainda, ela está já, né, tirando os remédios, já passando por isso. Mas assim, para troca de experiência mesmo, para a gente estar aqui falando para vocês que talvez você esteja passando a mesma coisa que eu, talvez você esteja nessa quarentena, não querendo falar que você está mal, mas isso não é falta de fé, isso não é falta de Deus, né? Isso acontece, nós somos seres humanos. Os homens, quando você lê a palavra de Deus, todos eles passaram por tristezas, preocupações. Então é normal, irmãs. É isso que eu quero. E é isso que a gente tem que ver também, que essa doença não é uma doença de hoje. Lá no tempo, lá do Antigo Testamento, já tinha quantos eles tiveram lá também, que nem a mãe falou de Elias. E vários outros tiveram também. Então, e eles procuravam Deus, sempre procurava Deus para estar fugindo disso, mas teve Jeremias, né? Jeremias, que era fala do profeta de chorão, porque ele chorava mesmo, ele chorava pelo povo, se entristecia. Às vezes você não quer falar, às vezes que nem a gente falava para a Mônia, às vezes que ela estava com ansiedade, e às vezes ela não queria aceitar que a gente falasse, então teve que um médico falar para ela que ela estava com ansiedade. E pode ser a mesma coisa com você. Então, você escute o que as pessoas estão falando, porque a gente não vê, às vezes, o que está acontecendo com a gente mesmo. Entendeu? Aí precisa alguém falar. E se a pessoa falou, então tenta escutar um pouco, né? Ir atrás para ver o que está acontecendo. A minha pergunta também é para a Nina. Quando foi que ela se tocou que o filho dela estava com depressão? Qual foi o momento que ela se tocou? Então, assim, falando do momento da certeza mesmo, eu não sabia, a gente só desconfiava. A minha irmã Simone falou, a Silvia falou, a Solange falou. A gente tem essa forma mesmo de que a gente não quer acreditar que a gente está com um tipo de enfermidade, por exemplo, que estamos falando da depressão. Eu não consegui perceber, eu sabia que tinha uma coisa errada com o meu filho. Mas assim, mas sabe, tipo mãe, vamos falar de mãe, né, meninas? A mãe, ela sente, mas às vezes a gente fala, não, isso não está acontecendo, não pode ser. Então a gente fica meio que descrente do que a coisa que está acontecendo com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, não importa, as pessoas ao seu redor que você ama, você fala, não, isso não está acontecendo, uma pessoa serva de Deus, um servo do Senhor, crente que crê em Deus. Então, assim, você não percebeu depois de um tempo
que eu comecei a perceber que tinha algo errado, mas exatamente que eu falei, é depressão não. Foi depois quando meu filho foi procurar o psiquiatra também, depois foi fazer psicoterapia. Quando o psiquiatra falou, ele já estava na depressão bem grave. Foi nesse momento que eu percebi, mas no começo eu não consegui perceber isso, porque isso aconteceu já tem uns anos. E a gente tem que estar atento dos sintomas, sim. A gente tem que estar de olho, né? Porque na verdade, assim, a depressão na família, de um filho, de um marido, é difícil as outras pessoas perceberem. Porque na verdade a pessoa com depressão, ela disfarça muito bem. Disfarça. Ela disfarça muito bem. Porque ela não quer que os outros saibam que ela está doente. Que ela está doente. Por isso também, irmãs, que demora o diagnóstico e o tratamento. Por quê? As pessoas têm vergonha, têm medo do que os outros vão saber de que ela está doente, então ela demora para ir no médico, demora para procurar ajuda e isso demora também no tratamento. É isso aí. Então, a minha depressão começou em 2004, praticamente no final do ano, né? Dizem que começou em agosto, mas eu mesmo, para mim, ela começou em dezembro. E foi uma coisa assim horrível para minha vida, porque é um profundo nada que você vê na sua frente e você não quer acreditar, porque eu me achava uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito... conversava com todo mundo e eu não aceitava aquela depressão na minha vida. Então, quando alguém falava para mim que era depressão, eu falava, não é depressão, gente. Sei lá, alguma coisa diferente, mas não era depressão. Mas aquilo foi me consumindo. Foi uma coisa assim que acabou... Eu emagreci muito nessa época. Quando foi em dezembro que eu fui procurar o médico, eles me deram remédio. Eu comecei a tomar o remédio, era tarja vermelha até então. Eu comecei a tomar remédio e fui tomando. E esse negócio não melhorava. Aí um dia, foi o dia que eu acho que foi o pior. E eu tinha muito taquicardíaca, eu achava que eu podia estar no lugar mais aberto do mundo, eu achava que eu estava no lugar mais fechado do mundo, a minha cabeça parecia que espremia assim, e eu sentia uma falta de ar horrível. Sempre, quando era tipo 2, 3 horas da manhã, eu estava sentindo uma falta de ar horrível. Aí eu fui, e eu senti mesmo, eu estava ruim, foi no dia que eu saí de carro, eu não consegui sair da minha rua. Aí eu tive que abrir o carro e sair correndo. Aí foi um vizinho que viu, aí chamou o Nardo e tudo. Foi nesse dia que eu vi que eu estava ruim mesmo, que eu não conseguia, que eu estava com depressão. E eu tive que voltar no médico de novo, começar a tomar tarja preta. Tomei 3 meses essa tarja preta, foi os piores 3 meses da minha vida, porque eu só dormia. Minha filha tinha que fazer comida e botar na minha boca e empurrar na minha boca, porque eu não queria comer de jeito nenhum. A Nina foi várias vezes em casa, a gente conversava, mas parecia que ela falava, saía, entrava num ouvido, saía pelo outro, porque eu não queria ouvir. E foi aquela coisa horrível, 3 meses, aí depois desses 3 meses eu fui no médico de novo. Eu falei, olha doutor, eu não vou tomar mais esse remédio. Era uma tarja preta. E falava, Senhor, o Senhor tem que ser comigo. Eu pedi para a Nina para trazer uma irmã para fazer uma oração, ela trouxe num dia antes de eu ir no médico. A gente fez essa oração e no outro dia eu cheguei lá e falei, ó doutor, não vou tomar mais esse remédio. Ele falou, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade que você não quer tomar mais esse remédio. Eu assinei o termo, não tomei mais, foi a semana mais terrível da minha vida. Foi uma coisa horrível. Parecia que eu estava morrendo. Era assim, uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. Só que eu passei essa semana e comecei a tomar um fitoterápico, que era diferente, não tem nada dessas tarja preta, tarja vermelha. E orando a Deus e pedindo, até que ele me foi calmando. E a partir desse momento, isso foi foi praticamente quase um ano nessa luta aí. E as pessoas tem pessoas que não acreditam que você está nisso, porque imagina você está com depressão, imagina. Mas eu estava assim, com uma depressão profunda, eu pensava em me matar, tudo isso daí, eu passei todas essas coisas.
Então, não adianta falar assim, é mentira, isso é mentira da pessoa, isso é mentira da sua cabeça. Mas o que a pessoa está passando é uma verdade, é uma verdade. Ele falou que é um negócio do seu cérebro que diminui. E você tem que tomar o remédio para ela repor. Exatamente, voltar a funcionar. Exatamente. Voltar a funcionar. Só que a única coisa que eu descobri depois desse 1 ano, gente, foi o que Deus tinha preparado para mim. Ele preparou esse ano inteiro, porque eu precisava passar 30 dias com a minha mãe antes dela morrer. Então, para mim, eu agradeci muito a Deus por Ele ter deixado eu passar por isso para que eu pudesse passar com ela 35 dias antes dela falecer. Então, eu agradeço a Deus por isso. Então, a gente tem que procurar, sim, os médicos, procurar tudo o que for possível para a gente, mas principalmente a gente tem que procurar a Deus. E buscar, eu acredito muito que tem um propósito, tudo tem um propósito. Nós não entendemos, mas vamos entender. Tudo tem um Que é que nem o propósito. propósito da pandemia. É um propósito de Deus. É isso aí. Tudo que acontece, né, na vida. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar, que as meninas aqui falaram, uma coisa muito importante, irmãs, e você que está aí ouvindo a gente. Nunca deixe de falar e de conversar. Não tenha medo, não tenha vergonha de você falar, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Isso é muito importante. Seja com uma amiga, seja com o pastor, seja com quem for. Uma pessoa que você confie mais. Fale, porque vai ser bom para você. Quanto mais cedo descobrir, mais cedo você é tratada. Sim. E junto com tudo isso que nós falamos, nós temos um Deus muito grande, que Ele também vai usar os médicos, que a minha irmã falou, os remédios, e você vai passar por isso até o momento que Deus permitir. Porque Deus permite tudo. Nós não falamos de propósito? O propósito é esse. Exatamente. Se tudo tem um propósito, então Deus tem um propósito na sua vida. E o que você vai ter que passar, ninguém vai passar por você. Exatamente. Eu vou deixar um versículo aqui para vocês, que é 2 Coríntios 4,17, que diz: estes nossos sofrimentos e aflições, leves ou momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústias resultará em uma glória eterna, nós para todo o sempre. Amém. 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 Maravilhoso. Olha, Isso é irmãs, tudo momentâneo, irmãs. a gente queria ficar mais com vocês, conversar bastante, passar mais algumas coisas, mas o tempo é curto, né? Então, até outro dia. Se vocês quiserem mais papos como esse, mais rodas de conversa, que a gente pode passar para você algumas coisinhas, é só colocar aí no grupo, tá bom, irmãs? Até mais. Beijo, irmã. Tchau. Antes de você fechar, Solange, eu vou falar para as irmãs que eu vou estar falando dos sintomas e algumas coisas, então vocês fiquem ligadas que vai estar aparecendo lá, tá bom? Tchau. Vim aqui para agradecer as irmãs por estarem até agora conosco. Muito obrigado, irmãs. Eu tentei passar para as irmãs tudo o que ocorreu na minha vida e na vida das minhas irmãs. Gostaria de ter falado com mais pessoas que também sofreram de depressão, mas por causa da pandemia, às vezes a gente não consegue, né? Mas eu passei o máximo que eu pude. E agora nós vamos ter a oração e logo após a irmã Dulce vai fazer o final do nosso trabalho. Muito obrigada, irmãs, por tudo e um beijão. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigada porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Obrigada por esta tarde em que podemos ainda cultuar e bendizer o teu excelso nome. Te agradecemos, Senhor, porque durante todo este período diferenciado em que estamos vivendo, esta sociedade feminina não parou de realizar o teu trabalho. Obrigada por isto, Senhor. Obrigada por todas
as sócias da Sociedade Feminina, por todas as mulheres que compõem este grupo e que possamos juntas, Senhor, continuar a realizar o teu trabalho dentro da tua vontade. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós e por nossas famílias. Lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, o Senhor cuide de nós e das nossas famílias, Senhor. Dirige a nossa vida e nos prepara para o próximo trabalho, quinta-feira, o próximo trabalho, domingo, e também nos ajude, Senhor, e nos oriente na realização do 37º Encontro de Mulheres, Senhor. Que possamos, Senhor, através dos nossos trabalhos, sermos bênção na vida de outras pessoas. Graças te damos por tudo, graças te damos por este dia. É o que lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passando somente para agradecer esta tarde maravilhosa que tivemos. Que Deus possa estar abençoando de uma maneira toda especial irmã Solange e também as demais irmãs que participaram desta tarde, onde ouvimos bastante sobre este tema tão terrível, chamado de depressão e suas consequências, que principalmente neste tempo de pandemia que vivemos, onde mais de 126 mil mortes tem ocorrido e mais de 4 milhões de infectados somente aqui no nosso Brasil, essa doença tem atingido milhares de pessoas e muitas mulheres. Aprendemos que não devemos subestimar a depressão. Ao sentirmos os primeiros sintomas, devemos procurar ajuda em primeiro lugar de Deus e também dos profissionais da área. Assim teremos mais chance de sermos curada mais rápido. E como não poderia deixar de ocorrer, hoje iniciamos mais um quadro aqui na nossa programação, denominado Roda de Conversa, que gostaríamos que continuasse, pois acredito ter sido bem proveitoso para as nossas vidas. O desafio está lançado. Vamos prosseguir, ok? Parabenizamos também as aniversariantes da semana. Ontem, Irmã Janete, que não está aqui no nosso grupo, mas é membro de nossa igreja, e já esteve também aqui no nosso grupo, comemorou o aniversário. E também a nossa irmã Mariluce completou mais um ano de vida. Queremos, em nome da Sociedade Feminina, desejar às duas as mais ricas bênçãos dos céus aqui na terra, para elas e também para suas queridas famílias. Irmã Raquel fez o quadro de fotos que iremos postar. E saibam que a Sociedade Feminina ama vocês. Vamos também reforçar o convite para a live do nosso 37º Encontro de Mulheres, que será realizado no dia 19 de setembro, às 15 horas, através do YouTube, no canal da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa. Não percam, compartilhem com todas as suas amigas, pois teremos uma dinâmica envolvendo suas convidadas. Peça para a sua convidada se apresentar no chat como convidada de Raquel, convidada de Cida, convidada de Mércia, e assim você poderá receber um prêmio maravilhoso. Aquela irmã que tiver mais convidadas no chat será abençoada, ok? Vamos então encerrar com o pós-lúdio instrumental por Anderson Rocha Pérez, sabendo que tudo o que foi feito aqui é para a honra e glória do nosso Deus. A nós, só o privilégio de servi-lo e servi-lo com excelência, porque como diz a nossa divisa em Salmos 27:14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que Deus nos abençoe e até quinta-feira que vem, quando todas juntas retornaremos para mais uma tarde de oração. Aproveitem o feriado de
7 de setembro, de amanhã. Aceite o meu carinhoso abraço. Vocês pensaram que não iria acontecer? A primavera está chegando e trazendo consigo o encontro de mulheres da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa. E desta feita será como manda o figurino. Realizaremos o nosso encontro através de uma live, o 37º encontro, no dia... Será no dia 19 de setembro de 2020, às 15 horas. E teremos a palestrante irmã Ruth Freitas Silva, que falará sobre o tema Em Dias Difíceis, a Mulher Faz a Diferença. E é claro, teremos cânticos, momento missionário, entrevistas, uma palestra abençoadora e as famosas dinâmicas, trazendo consigo o quê? Os famosos guarda-chuvas que serão entregues através de um drive-thru. Você vai perder? De jeito nenhum! Nós não perderemos! Até lá!